Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus aqui nessa noite? A presença de Deus, ela é real em nosso meio, e a Bíblia diz que aonde houver 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele se fará presente. Então Jesus, ele está presente nessa noite em nosso meio, e nós já sentimos a presença de Deus, do Espírito Santo, sobre cada um de nós nessa noite, amém? Abra sua Bíblia comigo no livro Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 1, eu quero já cumprimentar os internautas com a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe você, sua vida, sua família, sua casa, a sua semana, em nome de Jesus, cumprimentar também todos os irmãos novamente com a paz do Senhor, agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, porque é só Ele que pode, é só Ele que faz, é só Ele que tem palavras. Eu não tenho palavra para você, mas Jesus tem. Eu não tenho algo para a sua vida, mas Deus tem algo para a sua vida. Deus tem algo para o seu ministério, Deus tem algo para a sua família nessa noite, amém? Agradecer também ao pastor Lindomar, pastora Vilcelene, muito obrigado pela confiança, pastor. Que Deus abençoe sempre. Nós estamos juntos no reino de Deus. Agradecer aos copastores, aos obreiros e agradecer a minha esposa, né, Gabriele, que Deus abençoe você. Muito obrigado pela parceria, muito obrigado, né, por tudo. Deus abençoe você, minha família. Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Restavam somente 2 dias para a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei buscavam um meio de surpreender Jesus em qualquer erro e assim poder condená-lo à morte. Entretanto, comentavam que não seja durante a festa da Páscoa, para que o povo não se tumultue. Versículo 3. E estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de um certo homem, conhecido como Simão o leproso, achegou-se dele uma mulher portando um frasco de alabastro contendo valioso perfume, feito de nardo puro, e quebrando o vaso de alabastro, derramou todo o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Diante disso, indagaram-se alguns dos presentes e a criticavam entre si. Para que este desperdício de tão valioso perfume? Um bálsamo como este poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser doado aos pobres. E a censuravam severamente. Jesus, falando, disse: deixai-a em paz, ordenou-lhes Jesus. Por que causais problemas a essa mulher? Ela realizou uma boa ministração para comigo. Amém? Coloque a sua Bíblia no banco, nós vamos orar agora, entregar tudo na mão de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor dirigiu até aqui e o Senhor tem dirigido. Nós te agradecemos, meu Deus e meu Pai, porque o Senhor tem falado conosco através dos louvores, através das oportunidades. Meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, meu Deus e meu Pai, porque a Tua presença é real em nosso meio, a Tua graça é real em nosso meio. Nós estamos aqui, meu Deus, não porque podemos ou merecemos, mas porque a graça do Senhor nos alcançou e nos deu o privilégio, meu Deus e meu Pai, de estarmos juntos, uma vez mais, meu Deus e meu Pai, reunidos, Senhor, para tão somente prestar o melhor culto, para tão somente prestar, meu Deus e meu Pai, a melhor adoração para o Senhor. Ache em nossos corações, meu Deus e meu Pai, um adorador por excelência, que te adore em espírito e em verdade, meu Deus e meu Pai, em todo o tempo, adoradores por excelência, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, tome seu assento, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje Deus falou comigo e enquanto eu recebi o convite, a oportunidade, Deus colocou de imediato este texto, essa passagem no meu coração. E aí, durante o culto, eu fui pedindo a Deus para que Deus falasse, para que não seja a minha voz, para que não seja eu, mas que seja Deus falando com vocês através de um vaso. É vaso, é de barro, mas é vaso na mão do Senhor. E aí Deus colocou esse texto no meu coração. E enquanto eu orava, eu pedi a Deus: Senhor, confirma, meu Deus e meu Pai, a palavra através do pastor Lindomar, Senhor Jesus, antes da ministração. E o pastor, na oração da semana aqui, ele falou que Deus é um Deus de oportunidades. E ali Deus confirmou no meu coração a palavra que ele entregou. Então eu estou feliz,
porque Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Amém? Meus irmãos, nós estamos diante de um texto, e a Bíblia vai dizer que Jesus, ele estava na casa de Simão leproso, em um jantar que ofereceram a Jesus em Betânia, e a Bíblia vai dizer que Jesus ele está ali, assentado à mesa, e há ali alguns homens oferecendo jantar a Jesus, principalmente Simão leproso, e a Bíblia vai dizer que chega até Jesus, essa mulher com um vaso de alabastro, feito de uma pedra ornamental, com um valioso perfume dentro. E o que me chama a atenção é que essa mulher, ela chega nesse cenário, ela vai até Jesus, ela quebra o vaso, ela derrama o perfume sobre a cabeça de Jesus, e isso de alguma forma inquieta os espectadores, os discípulos, as pessoas que estão na casa ali. E Jesus ele olha para eles, como nós lemos no texto, e diz: por que inquietais? Por que vocês fazem isso com ela, agem severamente? Essa mulher, ela fez o que pôde, ela fez o seu melhor, ela ofereceu-me o perfume, preparando-me para a sepultura. E Jesus ele repreende aqueles discípulos, aquelas pessoas que criticavam essa mulher. O que me chama a atenção é que estão todos na mesma casa, estão todos no mesmo jantar, estão todos no mesmo ambiente, todos. Mas há no mínimo aqui dois grupos de pessoas. Primeiro, os que criticam uma mulher adoradora. Segundo, a mulher que está adorando Jesus com o melhor que ela tem. Nesta noite nós estamos em um culto para adorar única e exclusivamente o Rei da Glória. E eu quero perguntar nessa noite, que tipo de grupo você tem feito parte? Que tipo de pessoa você tem sido no culto oferecido a Jesus? O grupo dos que criticam, aqueles que adoram em espírito e em verdade, com tudo que tem, ou o grupo daqueles que se deixam ser levados pelas asas do Espírito Santo, guiados pela presença de Deus, rendidos e entregues à presença de Jesus Cristo. Então nós temos esses dois grupos, e eles estão na mesma casa. E o que me chama a atenção também no texto é que a Bíblia vai dizer que Simão, ele era conhecido como leproso, só que esse homem, provavelmente, ele já tinha sido curado por Jesus. Por quê? Porque para viver em uma comunidade na época, você não poderia estar leproso, era uma doença muito contagiosa, que não havia cura. Então Simão, ele é conhecido como leproso, e isso revela a nós que são rótulos, porque há pessoas aqui que já foram curadas por Jesus Cristo, mas no mundo as pessoas ainda insistem em rotular essas pessoas, lembrando daquilo que elas foram. Eu quero te dizer, direcionado pelo Espírito Santo nessa noite, que você não é o que as pessoas de fora, ou as pessoas até mesmo de dentro, diz que você é aquilo que Deus fez na sua vida, você é aquilo que Deus diz que você é um adorador de Deus, você é um curado por Deus, você é um servo de Deus, você é um vaso escolhido para a glória de Deus. Então o mundo pode te rotular, mas Jesus Cristo ele já te comprou com sangue precioso, maravilhoso, dele na cruz do Calvário. Você é escolhido por Deus, você é chamado por Deus, amém? E aí a Bíblia vai dizer em Mateus 26, que enquanto há esse oferecimento de jantar para Jesus, enquanto há essa celebração para Jesus em Betânia, há um grupo de escribas, há um grupo de pessoas reunidas na casa, no palácio de Caifás, planejando prender e matar Jesus. Aí eles falam assim, mas não na festa. Por quê? Porque eles tinham um receio de haver uma aglomeração, de haver uma revolta do povo. Por quê? Porque a população de Jerusalém, ela quintuplicava-se. Então, na medida que eles planejavam prender Jesus, eles planejavam também fazer isso após a festa, e essa festa era a festa da Páscoa. Por quê? Porque eles tinham medo, de fato, de que as pessoas se revoltassem quando eles fossem fazer isso. E aí a Bíblia vai dizer que essa mulher, ela chega até Jesus, ela entrega o melhor que ela tem na presença de Jesus, só que nesta noite, enquanto eu meditava sobre o texto, enquanto eu orava a Deus sobre o texto, Deus me atentou para um outro detalhe do texto. Qual detalhe é este? É que a Bíblia vai dizer que no momento, como eu disse para vocês, que Jesus, ele está oferecendo, ele está na casa e estão oferecendo esse jantar para ele está na casa, e essa mulher chega com um vaso de alabastro, ele está na casa, e essa mulher está adorando a ele, os discípulos, e João 12 vai dizer que Judas Iscariotes fala assim, que desperdício. Por que desperdício? Porque é muito caro. 300 denários era equivalente a 300 dias de trabalho.
você trabalhava um dia, um trabalho braçal muito forte, pesado, você ganhava 1 denário. Essa mulher, ela está depositando sobre Jesus, sobre a cabeça de Jesus, o equivalente a 300 dias de trabalho. E Judas, em João 12, vai dizer, é um desperdício. Por quê? Porque esse dinheiro poderia ser vendido perfume para dar aos pobres. Só que João 12 vai dizer que o coração de Judas não estava no pobre, porque o coração de Judas era ganancioso, ele estava pensando única e exclusivamente no dinheiro. E aí me chamou a atenção essa palavra desperdício, ele usa essa palavra desperdício, e aí eu fui para o dicionário bíblico, e eu descobri que a palavra desperdício é a mesma palavra no grego usada para perdição, perdição. Então a palavra desperdício é a mesma palavra usada para perdição. Perdição. E Jesus, quando ele está orando, em João 17, ele vai dizer, Pai, que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. E ele, em um momento da oração, vai dizer, enquanto eu estava com eles, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Então, se para Judas, essa mulher era desperdiçadora de dinheiro, Judas era um desperdiçador de oportunidades. Nessa noite eu quero pregar sobre o tema desperdiçadores de oportunidades. Amém? Desperdiçadores de oportunidades. Porque quantas vezes nós estamos diante de Jesus em um culto, quantas vezes nós estamos diante de Jesus em uma oportunidade de adorarmos a Jesus com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, mas nós não aproveitamos as oportunidades. E enquanto Deus ministrava isso no meu coração, Ele me lembrou das palavras que têm sido pregadas aqui. Palavras, por exemplo, como privatização, secularização. Deus falando conosco para nós não negociarmos as verdades do Evangelho, para nós não vendermos-nos diante do pecado, diante das oportunidades que o diabo e o mundo nos oferecem, mas para permanecermos firmes diante daquilo que Deus tem para fazer através de nós, em nós e por nós, desperdiçadores de oportunidades. E aí Deus me levou para a Bíblia Sagrada, e eu fui estudar e ver quantas oportunidades que Deus, Ele deu ao seu povo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, só que as pessoas, elas não valorizavam as oportunidades que Deus dava, e não é diferente nos nossos dias. Quantas oportunidades de sair do culto curado e nós não saímos. Quantas oportunidades de sair do culto avivado e nós não saímos. Quantas oportunidades de sairmos do culto cheios do Espírito Santo, da graça, da glória. Por quê? Porque tudo que nós precisamos em Deus, Ele tem à disposição. A questão é, eu quero, eu valorizo, eu preciso, eu busco ou não? Aí Deus me levou para o Gênesis. E a Bíblia vai dizer que Deus, Ele chama e Ele cria Adão, Ele forma o homem do pó da terra, e Ele cria para Adão Eva. Enquanto Ele cria os dois, Ele pega e fala assim, olha, de todo o fruto da árvore dos jardins, vocês podem comer, exceto aquele fruto. Deus está dando a oportunidade, e naquele tempo, Deus descia na virada do dia, para caminhar com Adão e Eva, ou seja, Deus tinha comunhão com o casal no jardim. Era a oportunidade perfeita, era o jardim, e eles não valorizavam, eles não valorizaram essa oportunidade que Deus deu. Por quê? Porque Eva toma e come do fruto da Adão, Adão come do fruto. Desperdiçaram a oportunidade de terem comunhão com Deus através do jardim, por conta do pecado, do pecado, do pecado. E aí Deus começou a ministrar algumas coisas no meu coração, Deus ministrando, Deus falando de fato, e Deus me levou a algumas passagens, alguns textos da Bíblia Sagrada, e quando Deus me levou a essa passagem, em que Adão e Eva comeram do fruto, Deus começou a falar comigo, filho, Adão, ele negligencia, e naquilo que ele negligencia, a serpente, o serpente vem, e oferece a Eva. Por quê? Porque enquanto Eva está conversando com a serpente, Adão está calado. Cuidado, cuidado. Não negligencie o diálogo no seu casamento. Eu estou falando, mas é porque Deus falou para eu falar nessa noite. Porque Deus tem uma palavra para a sua família, para a sua história, para a sua casa. Eles comeram do fruto, foram expulsos do jardim. Expulsos do jardim.
O casal que Deus criou para ter comunhão com toda a humanidade, agora ele é expulso do jardim. E aí Deus começou a ministrar no meu coração. E enquanto eu lia esse texto, Deus falou para mim assim: Adão e Eva tiveram crises, sim. Primeira crise, espiritual, por quê? Porque o pecado entrou. Segunda crise, material, por quê? Porque perderam o jardim. Terceira crise que eles tiveram, crise familiar, por quê? Porque Caim mata Abel. Eles tiveram crises, mas em nenhum momento nós vemos Adão e Eva se separarem. O mundo diz assim: o casamento, ele é semelhante ao submarino, foi feito para afundar, mas a Bíblia Sagrada diz que o casamento, ele é projeto de Deus, e ele foi feito para dar certo. Eu quero falar para alguém nessa noite aqui, não importa se o seu casamento está passando por crise financeira, crise familiar, crise ministerial, não é para separar, é para permanecer junto, porque o casamento, ele foi feito para dar certo. Deus instituiu a família para dar certo, para serem representantes de Deus na terra. Aleluia! Eu orava dizendo: Deus, eu me esvazio de mim, mas eu peço, me encha com teu Santo Espírito. E Deus, Ele fala para nós essa noite: valorize a sua família. Eu dei a sua família, não desperdice a oportunidade de ser feliz em família. Valoriza a sua família, é projeto de Deus, Deus tem um ministério através de você e da sua família. Deus te chamou com a sua família, porque através da sua família, Ele quer se revelar à comunidade, às cidades, nações, estados, países, através da sua família. Eu li uma frase, me chamou a atenção, que dizia que uma família vivendo o princípio da palavra de Deus fala muito mais alto em favor do Evangelho do que todas as pregações que conseguiremos pregar. Ou seja, quando eu vivo com a minha família as verdades da palavra de Deus, a doutrina de Deus, a palavra que é viva e eficaz, o mundo vê que Deus existe, que Deus é real e que Ele é presente em nosso meio. Então valorize a sua família. A Bíblia Sagrada diz assim, não é bom que andem se não estiver em comum acordo. Ou seja, andarão dois juntos se não estiver em comum acordo. E aí quando eu li isso, acordo, Deus começou a ministrar algumas coisas no meu coração. E a etimologia da palavra acordo, ela vem de acorde. Não acorde de despertar alguém que está dormindo, mas de instrumento. E aí, pastor Lindomar, Deus começou a ministrar algumas coisas no meu coração e falar assim: filho, quando uma orquestra, quando um grupo de louvor, quando as pessoas se unem para tocar os instrumentos, a harmonia, quando este grupo segue a partitura, que é as letras, que é as notas. Então, quando o grupo de louvor segue as notas, a harmonia entre os instrumentos. Outra coisa, quando eles obedecem à voz do maestro, também a harmonia entre os instrumentos. O que Deus está falando para a gente aqui? Quer ter acordo, quer ter comunhão, quer ser abençoado a sua casa, a sua família? Siga a partitura, siga a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus, leia a Bíblia, viva a Bíblia, pregue Bíblia. E outra, obedeça ao maestro, que é Deus que está bradando na terra. Deus vai abençoar sua casa, homem. Deus vai abençoar sua casa, mulher. Deus vai abençoar sua família. Apenas obedeça a palavra, viva a palavra e seja obediente ao Deus da palavra. Tiveram crises, perderam o jardim, através do quê? Do pecado. O pecado faz separação, sim. O pecado mancha, sim. O pecado tira a comunhão, sim. E se tira a comunhão, eu não quero, eu não aceito, eu rejeito as oportunidades que o mundo me dá para pecar contra Deus, para abraçar a oportunidade de ser fiel até a morte, para ter de Deus a coroa da vida. Aí Deus chama Abraão e fala: Abraão, através de você eu vou fazer uma grande multidão, em Gênesis 12. E aí nós vamos ver que enquanto Abraão, ele obedece a Deus, Deus fala com Abraão: Abraão, o povo, a nação, ela vai ser
presa no Egito, vão ser escravos no Egito. E aí Deus fala com Abraão, aproximadamente 400 anos de escravidão. E o povo, ele fica 430 anos aproximadamente escravos no Egito. Mas Deus dá a oportunidade de serem libertos do Egito para possuir a terra que mana leite e mel, para possuir a terra da promessa. Israel de Deus, eles saem do Egito. E todas as pessoas que saíram do Egito, saíram debaixo da mesma palavra. Qual palavra? Herdar a terra que Deus prometeu. Porque quando Deus promete, Ele tem poder para cumprir. A questão é, eu estou andando no trilho da palavra? Eu estou buscando a esse Deus da promessa que me prometeu? Eu li algo que me chamou muita atenção, que dizia assim, promessa tem 3 atributos de Deus: onisciência, onipresença, onipotência. Onisciência é o Deus que sabe de tudo. Onipresença é o Deus que está em todos os lugares. Onipotência é o Deus que pode todas as coisas, não só no presente, mas do passado, do presente, do futuro. Ou seja, promessa é um Deus que veio do futuro falar para mim que estou no presente, coisas que para Ele já é passado. Se eu andar no trilho da palavra de Deus, pastor Lindomar pregou aqui, e é verdade, meus irmãos, quando Deus promete, Ele tem poder para cumprir. Quando Deus prometeu, Ele já viu acontecer. A questão é, eu estou andando no trilho da palavra de Deus? Eu estou sendo fiel às palavras que Deus falou para que eu seja fiéis a ela? Eu estou fazendo tudo quanto estiver no meu alcance para chegar lá, porque Deus tem poder para fazer. A questão é, você quer? Você quer essa oportunidade? Você quer a oportunidade de ser cheio do Espírito Santo? Você quer a oportunidade de falar novas línguas, de ser batizado? Você quer a oportunidade de pregar o Evangelho a Jesus, às nações? Você quer essa oportunidade? Então não desperdice, valorize as oportunidades, porque Deus fará na sua vida. E enquanto eles estavam no deserto, a Bíblia diz que Deus protegia o povo, a Bíblia diz que Deus abençoava o povo, a Bíblia diz que Deus provia na vida do povo, Deus cuidava, Deus fazia promessas, Deus cumpria promessas, mas o povo morreu no deserto. E da geração que saiu do Egito, apenas Josué e Calebe herdaram a terra, todos com a mesma oportunidade, todos debaixo da mesma promessa. Mas não foram todos que herdaram a terra. Mas Deus, Ele é um Deus de oportunidades. Deus é um Deus de oportunidades, aleluia. Deus é um Deus de oportunidades. A Bíblia diz que Deus, Ele cobria o povo durante o dia com a nuvem, durante a noite com a coluna de fogo, durante o dia para proteger o povo do sol do deserto, durante a noite para aquecer o povo do frio durante a noite. E Deus, Ele protegia, e a ordem de Deus é, anda debaixo da nuvem, não adianta o passo e nem atrasa o passo, porque a vitória não é dos que correm, a vitória é dos que chegam. Nós estamos caminhando no trilho da promessa, e há uma promessa diante da igreja, há uma promessa para a igreja, que nós somos chamados por Deus para viver o propósito de Deus na terra, enquanto não somos chamados ainda para morarmos com Ele nas alturas, na Nova Jerusalém. Meus irmãos, há uma promessa sobre a sua vida. Deus falou, Deus vai cumprir. A questão é, eu estou obedecendo aquilo que Deus falou? Quantas oportunidades, Deus brada no meu coração, quantas oportunidades de abençoar as famílias. Quantas oportunidades, é pregado aqui, se Israel me ouvisse, eu de pronto abateria os seus inimigos. Obedeçamos a palavra de Deus, porque é palavra de vitória para a sua casa, é palavra de vitória para as nossas casas, para as nossas famílias, para as nossas vidas. Oportunidades e oportunidades. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Oportunidades,
No Antigo Testamento, no Pentateuco, que são os 5 livros escritos por Moisés, nós vemos um Deus que vai atrás do povo. Ele vai atrás do povo, ele quer ter comunhão com o povo, mas o povo peca, mas o povo insiste nos mesmos erros. Nós ouvimos uma palavra no sábado pela manhã, na reunião de obreiros, falando sobre os bezerros de ouro. Deus abençoava o povo, mas na ausência de Moisés, o povo levantou para si bezerros de ouro. Não levante bezerros de ouro. Siga o Deus da promessa. Aquele que falou é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos. Aleluia. Então Deus, Ele vai atrás do povo. Nós vemos nos livros históricos um Deus que faz promessa e cumpre promessa. Nós vemos no livro profético um Deus que brada contra o pecado. Deus está falando, Deus está protegendo, Deus está fazendo promessa, Deus está dando oportunidades, mas as pessoas, elas não estão valorizando as oportunidades que Deus dá. Maria, a mulher, no texto de Marcos 14, nós entendemos como por Maria, porque lá em João 12 vai falar o nome dela. Ela é uma incógnita nos outros textos, mas em João 12 vai dizer que essa mulher é Maria. Maria, ela chega diante de Jesus, ela tem a mesma oportunidade que todos ali têm. Qual? Fazer o melhor para Jesus. E ela valoriza essa oportunidade. Nós estamos diante de Jesus, e nós temos a mesma oportunidade, todos nós. Qual? Fazer aquilo que é para Deus o melhor de nós. Você tem a oportunidade de cultuar a Deus como nunca, a oportunidade de glorificar a Deus como nunca, a oportunidade de ser cheio do Espírito Santo como nunca. Há uma promessa de Deus de avivar, há uma promessa de Deus de derramar da glória, de derramar da graça. Valorizemos essa promessa e a oportunidade de apresentar Deus às nações. Aleluia! E Deus, Ele dá oportunidades, e Ele vai dando oportunidades, Ele vai dando oportunidades, mas o povo sempre peca. O povo sempre cai, o povo sempre desperdiça as oportunidades. Quantas vezes Deus falou conosco, que queria nos usar, que queria nos levantar, e nós não nos atentamos para isso, e perdemos a oportunidade de sermos cheios do Espírito Santo. No período dos juízes, Deus levantava o juiz era levantado, o povo convertia, o juiz morria, o povo pecava. Deus levantava os juízes, o povo convertia, juízes morria, o povo pecava. Mas Deus, Ele é um Deus de novas oportunidades. E se nós estamos aqui, é porque Ele nos deu uma nova oportunidade, ainda de ser cheio do Espírito Santo. Ainda Ele nos deu uma nova oportunidade de sermos fiéis como nunca antes, de sermos avivados como nunca antes. As misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. Então, se você está respirando, é porque Deus te deu uma nova oportunidade de respirar. Se você está vivendo, é porque Deus confiou a você a oportunidade de glorificar Ele através de tudo que você fizer. Amém? Glória a Deus. Oportunidades. Mas mesmo assim, o povo continua pecando. Mesmo assim, o povo continua desprezando as oportunidades que Deus dá. Por exemplo, na conquista da terra prometida, Deus fala para o povo não pegar nada. Não pega nada de Jericó, não pega, não guarda, não faz isso, porque eu quero abençoar vocês, não é para pegar nada. E a Bíblia vai dizer que Acã, ele viu uma boa capa babilônica, ele pegou ouro, prata e a capa e escondeu debaixo da tenda. O que me chama a atenção é que a Bíblia vai dizer que Acã, ele reteu é tomar aquilo que não é seu,
é pegar aquilo que não é seu por direito e esconder. Ele reteu, ele pegou aquilo que não era para ele, dele, e escondeu. Aonde? Debaixo da tenda. Tenda, casa. O que você tem retido debaixo da sua casa? O que você tem retido no seu quarto? O que você tem escondido no seu quarto? Aquilo que Deus falou para você não fazer, aquilo que Deus falou para você não tocar. O que você tem retido no WhatsApp? O que você tem retido no Instagram, no Facebook? As escondidas. Não retenha. Não tome aquilo que Deus falou para não tomar. Não faça aquilo que Deus falou para não fazer. Aí eles vão guerrear em Ai, uma cidade pequena, com aproximadamente 3.000 homens. Eles saem para guerrear, chega lá, eles perdem a batalha. 36 homens morrem, enquanto eles estão guerreando. E quando eles estão voltando, fugindo, os homens morrem também. E aí Josué, ele vai se lançar e falar assim, Deus, as nações agora nos olharão e pensarão que somos como as demais. Senhor, o que aconteceu? Aí Deus fala, Josué, por que você está assim? Tem pecado no meio do povo. Reter o que não era para reter, pegar o que não era para pegar. Aí Deus dá a ordem, passa as tribos, das tribos, Deus escolhe as famílias, passa as famílias, Deus escolhe uma família, passa a família, Deus escolhe um homem. A sorte cai sobre Acã. Foram derrotados porque desprezaram a oportunidade de obedecer a ordem de Deus. Que ordem? Não pega, mas pegaram. Perderam a oportunidade de serem abençoados na conquista. Perderam a oportunidade de serem dirigidos por Deus. Perderam homens do exército. Por quê? Porque desperdiçaram a oportunidade que Deus deu. Não desperdice a oportunidade que Deus deu. Deus está dando oportunidade para você ser cheio na sua casa. Deus está dando oportunidade para você ser cheio no meio da sua parentela. É no meio da sua família. Não traga maldição para o meio da sua casa, para o meio da sua tenda. Não faça isso. Deus quer abençoar as famílias nessa noite. Deus quer abençoar os casais nessa noite. Deus quer abençoar os ministérios nessa noite. Mas não desperdiça essa oportunidade que Deus está te dando, meu irmão. Tem um homem que precisa escutar isso. Eu estou te dando, diz o Senhor, mais uma oportunidade. Desta vez não desperdiça, porque eu quero abençoar a sua vida. Assim diz o Senhor. Oportunidades. Os discípulos estão diante de Jesus e acham um absurdo o valor do frasco, o valor do perfume, aquilo que a mulher está oferecendo a quem? Ao Pedro? A alguém comum? Não, a Jesus. É Jesus que está na casa, é Jesus que está sentado à mesa. E aí a Bíblia vai dizer que esse perfume, ele vale 300 denários, como eu disse para vocês, são 300 dias de trabalho, é um preço muito caro, era muito precioso. E aí os discípulos começam a falar assim, mas isso é muito caro, isso poderia ser vendido, dar aos pobres. E Judas, João 12 vai dizer, que Judas sai de lá, o desperdiçador de oportunidades, ele sai de lá e ele vai vender Jesus, por quê? Por 30 peças de prata. Cuidado. Aquilo que você acha um absurdo, quando é oferecido a Jesus, pode valer no seu coração 10 vezes mais. Porque Judas está revelando que este perfume de 300 denários valia no coração dele 10 vezes mais do que ter Jesus. É por isso que ele vende Jesus. Então não ache um absurdo quando o culto passa do horário. Por quê? Porque o culto, ele não é dirigido pelo homem, mas é dirigido por Deus. E através do culto, Deus está abençoando as nossas famílias, as nossas casas, as nossas vidas. 10 minutos pode estar valendo mais do que Jesus no seu coração. Cuidado com isso, cuidado com isso. Valorize aquilo que Deus fez, porque Ele fez, Ele faz, Ele sempre fará. Ele fez, Ele faz, Ele sempre fará.
Aí a Bíblia diz que a humanidade, ela estava separada de Deus. E Deus envia Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, no meu e no seu lugar. E Jesus veio para pegar na mão da humanidade e pegar na mão de Deus e unir novamente, porque Deus está dando agora uma nova oportunidade de salvação. Nós não merecíamos, mas Ele nos deu essa oportunidade. Nós não somos merecedores, mas Ele nos alcançou por sua graça, pela sua misericórdia. E Jesus vem. E a Bíblia diz que o menino crescia e se fortalecia. E aí a Bíblia diz que Jesus, ele é batizado com aproximadamente 30 anos. E enquanto ele está sendo batizado, logo após ter sido batizado, há uma voz do céu que diz: eis aí o meu filho amado, em quem se compraz a minha alma. E Jesus, ele começa a cumprir o ministério. Aproximadamente 3 anos e meio, Jesus ele vai cumprindo o ministério, ele vai dando oportunidades. Ele cura, por exemplo, um paralítico em Betesda, ele cura as pessoas, os enfermos. A Bíblia diz que levavam até Jesus, eles levavam até Jesus, e Jesus curava os enfermos, expulsava os demônios, paralíticos andavam, surdos voltavam a ouvir, mudos falavam, pessoas endemoniadas, possessas, eram libertas, mas desperdiçaram o tempo da visitação, porque Jesus ele chega diante da cidade e ele começa a chorar dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Ah, Jerusalém, que não reconheceu o tempo da sua visitação. Desperdiçaram a oportunidade também, não receberam Jesus, mas a Bíblia diz que todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de terem sido feitos filhos de Deus. Então, se eu sou de Jesus, eu sou filho, você é filho, nós somos filhos, nós somos filhos. A Bíblia vai dizer que Jesus ensinou a eles um nome que eles não sabiam. Que nome é esse? Pai nosso que está no céu. Ele é seu pai, Ele é meu pai, Ele é nosso pai. Mas desperdiçaram a oportunidade, meus irmãos. Perceba, Deus está dando oportunidades, Deus está falando, Deus está abençoando, Deus está abrindo portas, Deus está querendo levantar, Deus está querendo fazer, Deus está querendo operar, Deus está querendo salvar as famílias, Deus está querendo abençoar os lares. O contexto da mensagem é esse: Deus está querendo abençoar as vidas, Deus está dando oportunidades. Mas desde o Antigo Testamento, nós vimos aqui que as pessoas não aproveitaram as oportunidades que Deus deu. Mas nessa noite, eu quero crer que será diferente, porque há pessoas aqui que valorizarão, há pessoas aqui que abraçarão e aproveitarão a oportunidade que o céu está dando nessa noite. Não é que o pregador está dando, não é que o pastor está dando, não, mas é que Deus está dando nessa noite. Que oportunidade de ser cheio do Espírito Santo, de falar em novas línguas, de aproveitar aquilo que Deus tem para você. Aí agora ele está na cruz, e a Bíblia vai dizer sobre 2 ladrões, da direita e da esquerda. Estavam todos no mesmo ambiente, na mesma situação, prontos para agora morrerem em uma morte de crucificação. Há um que zomba: tu não é filho de Deus? As pessoas estão zombando, dizendo: salvaste muitos, salva-te a ti agora, desce da cruz, se tu és o Filho de Deus. Ali estão diante de uma oportunidade de reconhecerem Jesus como Cristo, mas eles desperdiçaram, zombaram de Jesus: desce da cruz. Um ladrão zombou: salvaste os outros, salva a ti mesmo. O outro disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E aí Jesus disse para ele: ainda hoje, não é estarás, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Estão todos diante da mesma situação. Um zombou, o outro aproveitou a oportunidade, porque entendeu que esse Jesus, de fato, ele é Filho de Deus. Aí Jesus, ele é morto. A Bíblia diz que no terceiro dia,
ele ressuscita. E aí quando ele ressuscita, em Atos capítulo 1, ele está para ser assunto aos céus, ele está subindo, e ele fala, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, permaneça, persevera, vão buscar, porque eu enviarei o Consolador, eu enviarei o Espírito Santo descerá e encherá todos vocês, e aproximadamente 500 pessoas escutaram a mesma palavra, diante da mesma promessa, e eles foram para o cenáculo, e a Bíblia vai dizer, que de 500 pessoas, aproximadamente 120 foram cheias do Espírito Santo. Mas, espera aí, não eram 500? E as outras? Desperdiçaram, o quê? A oportunidade de ser cheio, porque não perseveraram. Deus está falando com alguém aqui, eu quero encher, eu quero avivar, eu quero levantar, não desperdiça a oportunidade de ser cheio, persevera, não importa quantos dias, não importa quantos meses, não importa se passem anos, perseverem, porque eu vos encherei com meu Espírito, diz o Senhor. Urahasu carraço, epatucarraço, elapatucaraço, epatucatapatarapatukimadace. Persevera, há uma palavra liberada sobre a igreja, que palavra é esta? Eu vos encherei, eu vos encherei, eu vos encherei, eu vos encherei, eu vos avivarei, mas persevera, pelo amor de Deus persevera, pelo amor de Deus ora um pouco mais, pelo amor de Deus jejua um pouco mais, pelo amor de Deus consagra um pouco mais. Espera um pouco mais, não é no seu tempo, não é na sua hora, é na hora de Deus, não é no meu tempo, não é na minha hora, é na hora de Deus, é do jeito de Deus, é da forma de Deus. Oportunidades, aproveitadores de oportunidades ou desperdiçadores de oportunidades. E o que me chama a atenção é que estão 120 buscando, e a Bíblia vai dizer que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e fora vista por eles, de repente, um som como que de um vento veemente e impetuoso encheu a casa que estavam, e fora vista sobre eles línguas repartidas como que de fogo. Agora, presta atenção nisso. Quando Jesus ele está para ser assunto aos céus, ele fala com aproximadamente 500 pessoas para buscar, porque o Espírito Santo desceria. Agora, o Espírito Santo desce e ele enche todos, não é um, não é dois, não é 10, é todos, aproximadamente 120 que estavam na casa, foram cheios com o Espírito Santo do Senhor, cheios com o Espírito Santo do Senhor. E agora Pedro, um homem cheio do Espírito Santo do Senhor, vai pregar. E a Bíblia vai dizer que na primeira pregação, aproximadamente 3.000 almas se rendem ao Evangelho de Jesus Cristo. Na segunda pregação, aproximadamente 2.000 almas. Essa é a matemática de Deus. Eram 500 que precisavam perseverar, ficaram 120. Primeiro subtraiu. Depois, 5.000 almas aceitam a Jesus. Depois ele multiplicou. Primeiro ele subtrai, mas os que ficam, os que perseveram, ele vai multiplicar. Ele vai acrescentar, ele vai salvar. É por isso que ele conta com os que perseveram, é por isso que ele conta com aqueles que se rendem, é por isso que ele conta com aqueles que buscam de todo o coração, com todo o ser, de toda a alma, com toda a intensidade. Deus está falando para alguém nessa noite aqui, e ele está falando no meu coração, preciso repetir isso, pelo amor de Deus persevera, pelo amor de Deus fica na posição que Deus falou para você
você ficar. Não saia para a direita, não saia para a esquerda, permaneça centrado na promessa que Ele falou, porque vai descer sobre você um revestimento espiritual, vai descer sobre você uma graça espiritual, um batismo, novas línguas, dons e profecias se farão presentes no meio de vós. Ele vos encherá, Ele nos encherá, Ele encherá todos aqueles que querem ser cheios com o Espírito Santo do Senhor. Persevera, persevera, fica um pouco mais, ora um pouco mais. Pastor Marcelo pregando aqui disse, jejum um pouco mais, consagra um pouco mais, valerá a pena toda a renúncia que nós tivermos aqui, quando nós estivermos diante dEle, Rei, e Ele tem toda a glória. Do Senhor é a terra, o mundo, seus moradores e tudo que nela há. Valerá a pena quando estivermos diante de Jesus. Valerá a pena quando estivermos diante de Jesus. Ele enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas, e não haverá mais dor nem pranto, não haverá mais, porque agora nós reinaremos com Ele na glória eterna que Ele nos prometeu. Jesus está voltando. Desperdiçar a oportunidade de serem cheios, desperdiçar a oportunidade de terem comunhão com Deus no jardim, desperdiçar a oportunidade de serem abençoados através das batalhas, mas não desperdice a oportunidade de morar na Nova Jerusalém, porque o céu, ele não é uma fantasia, o céu não é uma história, não é um conto da carochinha, não, o céu é uma realidade, há uma promessa. Paulo diz, nós que estivermos em Cristo, seremos arrebatados em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Deus está nos ofertando a oportunidade de morarmos com Ele no céu, mas para isso, obedeça a palavra. Ah, pregador, você está repetindo demais isso. Não, não estou. É porque Deus está inquietando o meu coração para dizer para vocês, para dizer para mim, porque eu prego para mim também. Vamos perseverar, porque há uma promessa sobre a igreja. Jesus está voltando, Ele está voltando. A volta de Jesus, ela é iminente. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas a Bíblia diz que quando ninguém espera, Ele virá, Ele arrebatará a sua igreja, e nós que estivermos em Cristo, seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos. Então valorize a oportunidade de ser salvo, porque é de graça, mas custou muito caro. É pela graça, mas custou muito caro para Jesus. Custou o sangue dele vertido na cruz, custou as nossas enfermidades que ele levou sobre si, os nossos pecados na cruz do Calvário. A Bíblia diz em Isaías que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Desperdiçadores de oportunidades, fique sobre os pés nesta noite. Aramacassore rachore mahassore calarabarrasso. A Bíblia diz que o adversário, o inimigo, ele anda ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar, porque ele sabe que há uma palavra sobre a igreja. Ele sabe qual é o futuro da igreja. Qual que é o futuro da igreja, pregador? É estar com Jesus, reinando na Nova Jerusalém, é ter a eternidade ao lado de Jesus Cristo, é ter a eternidade ao lado de Jesus Cristo, e isso é maravilhoso demais. Ele não pode, mas você pode. Ele não pode, mas se você se entregar a Jesus nessa noite, se você valorizar essa oportunidade, se você valorizar essa palavra, se você valorizar a oportunidade que você está tendo de se arrepender, a Bíblia vai dizer em 2 Crônicas 7,14, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar-me e se converter dos seus maus
caminhos, então Deus ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Ainda está disponível o céu, ele não é uma história, ele é uma realidade. Ainda é ofertado nessa noite a oportunidade de aceitar Jesus como único Senhor e Salvador, a oportunidade de a partir de hoje ser dirigido por Ele, a partir de hoje ser abençoado, obedecendo aos princípios que Ele estabeleceu. Então, se eu fosse você, eu também vou fazer isso. Eu orava como nunca antes, eu buscava agora como nunca antes, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, meu Deus e meu Pai. O Senhor falou, e se o Senhor falou é porque o Senhor quer fazer, e se o Senhor quer fazer, o Senhor vai me dar graça para permanecer, o Senhor vai me dar graça para perseverar. Então, por favor, Deus, me ajuda a renunciar tudo aquilo que quer tomar o lugar do Senhor no meu coração, me ajuda a renunciar aquilo, meu Deus e meu Pai, que quer me roubar do Senhor, porque não valerá a pena, não valerá a pena, não valerá a pena. Não tem nada que faça valer a pena perder a eternidade com Jesus, meus irmãos. Então ore nessa noite dizendo: Deus, me dá graça, me dá força, Senhor. O Senhor falou, e eu aprendi que nessa noite tudo que o Senhor fala, o Senhor dá graça para que eu faça. Tudo que o Senhor promete, o Senhor me dá graça para andar no rumo dessa promessa. Mas eu preciso ser cheio. Ore a Deus dizendo: eu preciso hoje sair do culto cheio, renovado, avivado, batizado. Deus está derramando da sua presença. O Espírito Santo, ele se faz presente em nosso meio. Ei, você que não é batizado, a Bíblia diz que o batismo é para nós, o batismo com o Espírito Santo. Então, se você não fala novas línguas, essa noite é a oportunidade de ser batizado, é a oportunidade de sair daqui curado. Deus quer curar seu coração, Deus quer curar sua família, Deus quer levantar seu ministério. A oportunidade é hoje, a hora é agora. Nós não sabemos o que acontecerá quando sairmos daqui, mas nós sabemos que Ele está nos ofertando a oportunidade de sermos cheios do Espírito Santo. Arrachuki raça, o patacachuki raça, uriparrachuki assirica. Ei, você que é batizado, começa a falar em mistérios com Deus. Você que é batizado, começa a falar em mistérios. Você que não é, começa a dar glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E clamar: me batiza, ó batizador, me batiza, batizador, ó batizador, me batiza. Ora pataca patacarapato, irepeachuri caramandai. Não é emocionalismo, é a presença de Deus, é a glória de Deus, é a graça de Deus. Arapaturi rachoremasu, erecacho, erepatuca, errasomecacho, erehasuri calarabatoquema, erepatuque racha, erepatoquere racho, erematacaço. O Espírito Santo está falando no meu coração, que tem pessoas nessa noite com desejo de ser cheias, tem pessoas nessa noite com desejo de serem batizadas, tem pessoas nessa noite com desejo de serem tomadas. E essa palavra é para você. Recebei o Espírito Santo do Senhor, que há de vir sobre vós. Recebei o Espírito. Ereparrasukia, erabatoque racha, eremacassore raçara macalara raço, erematoque rachara matoquere, arabatuque racho, erematuquiara raça. Receba, na medida que você entrega, na medida que você busca, na medida que você clama, Ele está enviando do Espírito sobre a sua vida. Na medida que você está desejoso, com fome, com sede, Ele está derramando da graça, Ele está derramando da glória, Ele está derramando do avivamento. A unção
unção aqui nessa noite, a unção para a tua vida, a unção para o teu ministério. É uma nova oportunidade, é um novo tempo, é um tempo de avivamento. Ura achokiaraso, era matuki, arapatuka, racharamatuki, erepatuki, aramandaka. Irmão, eu preciso falar, me desculpa. Beatriz Fontoura, há uma unção sobre a sua vida, há uma graça sobre a sua vida. O Espírito Santo te tomará como nunca antes. Tu serás cheia. As pessoas duvidam, não duvidam, as pessoas falam, não falam, mas Deus está falando para ti nessa noite: eu quero te tomar, eu quero te levantar, eu tenho obra para fazer através da sua vida. Urahachukia Arapatu, e prova que Deus está falando: tu experimentará uma experiência com Deus que tu não teve ainda nesses dias, assim diz o Senhor. Irmão, se eu fosse você, eu não ficava com a mão no bolso, eu não ficava com o braço cruzado, não. Se eu fosse você, eu começava a falar em novas línguas. Se eu fosse você, eu começava a glorificar. Se eu fosse você, eu começava a adorar, porque não é coisa de homem, não é coisa de menino, não, mas há uma glória de Deus na casa, há uma presença especial nessa noite, há uma oportunidade de sair daqui cheio, 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 cheio. Arahashorehas. Aleluia. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Posso até chorar, posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. O meu Deus não falha, não falha, não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca abatido. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será, aleluia, fala com Deus, fale com Deus, recompensada. O meu Deus não falha. Há uma oportunidade sendo ofertada nessa não noite. Falha, não falha, não. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então Deus, olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá, o teu Deus proverá, o teu Deus proverá. Eu posso até estar aflito, mas nunca abatido. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. O meu Deus não falha. Mais um pouquinho de retorno no microfone, por favor. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Eu olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá. Aleluia. Azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotarem, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar. Só
sobre as águas. Deus proverá. E a farinha faltar e a minha força se esgotarem, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Ele proverá. Ele proverá. Ele prolapadarás. Ele proverá. Ele proverá. Quem crê, quem crê, quem crê, Ele proverá. O teu Deus proverá. Quando azeite e a farinha e as suas forças se esgotarem, o teu Deus proverá. O teu Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Seja cheio do Espírito Santo, seja tomado pelo Espírito Santo, seja batizado com o Espírito Santo, seja tocado pela presença de Deus que se faz presente em nosso meio. A presença dele é real em nosso meio. Busca um pouco mais, ora um pouco mais, fala: Deus, pelo amor de Deus, Senhor, me enche, me toma, Senhor, me aviva. Não dá para ficar da maneira que está. Eu quero valorizar essa oportunidade. Eu quero ser cheio como nunca. Deus, o Senhor falou e o Senhor está dando oportunidade, então eu quero abraçar a minha. Eu quero, Senhor, preguei a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Meu Deus, tu sabes que eu fui fiel a tudo que o Senhor colocou no meu coração, e que nada veio de mim, mas que tudo veio do Senhor. Tudo veio do Senhor, tudo veio do teu Santo Espírito. Senhor, meu Deus, eu peço agora, visita as vidas de maneira especial, visita os corações, Senhor, meu Deus e meu Pai, e que sejam, meu Deus, convencidos do pecado, do juízo, da justiça, da verdade. Que sejam, meu Deus e meu Pai, tomados de maneira gloriosa, de maneira singular e única. Que sejam, meu Deus e meu Pai, dirigidos a partir de hoje, porque o Senhor ofertou uma nova oportunidade, porque o Senhor ofertou uma oportunidade de ser cheio, de experimentar o avivamento da unção do Espírito. Aviva, meu Deus, os ministérios, aviva as famílias, aviva os casais, aviva os jovens, meu Deus, aviva, Senhor, os adolescentes, aviva as crianças, aviva os senhores, aviva as senhoras, aviva, Senhor, aviva a tua obra. Levanta-nos, Senhor, como Abacuque, para clamar por um avivamento sem precedente, para clamar, meu Deus e meu Pai, pela unção do Espírito, para clamar, Senhor, meu Deus e meu Pai, pela tua presença. Aviva, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou. Creia! Preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora. Hoje o meu milagre. Cante com fé. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Cante. Nesta hora me dá vitória.
me dá vitória, lacando nesta hora. Aleluia, 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 aplauda o Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, que é dEle, nós reconhecemos que é dEle toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a sua casa, as nossas casas, que Deus abençoe as nossas famílias, e que você nessa noite saia daqui entendendo que você nesta noite teve da parte do Senhor uma nova oportunidade, e que ao sair daquela porta você não desperdiçará, mas você aproveitará com todas as suas forças a oportunidade que Deus te deu. Eu quero agradecer a Deus porque Ele é infinito em sua graça, misericórdia, pela oportunidade. Eu quero agradecer o pastor. Deus abençoe vocês, estamos juntos, amo vocês, oro por vocês e orem por mim também. Deus abençoe, Pai do Senhor. Obrigado, pastor. Aleluia, aplauda mais uma vez.